Olá, 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 boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje, de novo, abordando o Setembro Amarelo na campanha do Instituto Foco e Bem-Estar, Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. Hoje eu trago um tema extremamente interessante, pelo qual eu fiquei assim muito mesmo curiosa de entender, de apreciar, para trazer aqui para vocês, que são os alimentos funcionais. Olha só o pessoal entrando aí, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live a favor da vida. Muito bacana ter vocês aqui comigo, muitíssimo obrigada. Estou aqui fazendo a introdução da live para dar tempo da minha convidada especial, a chefe em gastronomia funcional, Pamela Grazetti, que vai vir falar sobre alimentos funcionais nos quadros de depressão. Olha só que interessante. Então eu já peço a você que está aí do outro lado da telinha para apertar essa gaivotinha e enviar para o maior número de pessoas possível, para que você possa contribuir com cada uma delas, levando esse conhecimento. Afinal de contas, na nossa mesa sempre tem alimento, graças a Deus, né? E há de continuar tendo. E se a gente sabe os benefícios dos alimentos, sabendo utilizá-los para a nossa saúde, é a maravilha das maravilhas, concordam? Então vamos lá apertar esse aviãozinho e encaminhar esse aviãozinho para o maior número de pessoas possível, para que elas tenham acesso a essa live de hoje. A minha convidada já está por aqui, eu já te coloco dentro da live, tá bom, Pamela? Eu quero passar rapidinho também para falar sobre outras lives que o Instituto Foco e Bem-Estar estará realizando ainda esta semana. Dia 17, eu vou trazer como convidada a doutora Rosane Bittencourt, que é professora da FMP Unifase aqui de Petrópolis, a Faculdade de Medicina aqui de Petrópolis. Ela também é psiquiatra e vai abordar um assunto que também é muito importante, que são os transtornos do humor. Transtorno afetivo, bipolar e suicídio. Ela vai trazer esse tema que tem aí como objetivo alertar para um problema de saúde mental, um transtorno mental, que são os transtornos afetivo bipolar, o transtorno afetivo bipolar, e qual é a incidência de suicídio nos portadores deste transtorno. E no dia 18, agora, sexta-feira, eu vou trazer como convidada uma amiga muito querida da época da minha faculdade, que é a psicóloga Andresa de Matos, e ela irá falar sobre cenas do cotidiano e suicídio. Vai retratar, vai fazer vários recortes de cenas do dia a dia retratando o suicídio, e você também não pode perder. Na outra semana, dia 21, a minha convidada, querida Isabela de Lemos Gelli, ela vai abordar pensamentos de autoextermínio, pensamentos suicidas, comportamento impulsivo em crianças e adolescentes. Olha só, hein? Um tema muito importante. E será que a gente encontra tentativas de suicídio em crianças, adolescentes? Aos montes, infelizmente. Mas as minhas convidadas falarão muito bem sobre isso, inclusive a Isabela, principalmente a Isabela de Lemos Gelli. E no dia 25 eu vou trazer como convidada uma médica do Programa de Saúde da Família da Prefeitura Municipal de Petrópolis,
e ela tem também uma parceria com a FMP, que é a Faculdade de Medicina daqui, e ela vai abordar suicídio em adultos jovens. Então veja só, muita gente boa, né? Não acabou por aí. Dia 29 de setembro, euzinha aqui estarei falando para vocês sobre as contribuições da psicologia positiva para a valorização da vida. Então, se você quer se informar sobre o que podemos fazer para melhorar esta situação do suicídio, vem para cá. Nutri, Escanhola, Jojo, Paula, Construindo a Felicidade da minha querida Carol, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aqui, enviar um aviãozinho para a minha convidada, para que ela já chegue aqui para conversar conosco sobre os benefícios da alimentação funcional para a regularização do humor. Olha só que interessante. Limaria, olá, vamos ver quem tá mais por aqui. Fonseca, Madu, Bittencourt, Mari Félix, Cândido, olha só quanta gente boa, sejam bem-vindos nessa live. E a minha convidada está chegando e já está entrando aqui. Vamos aguardar um pouquinho para a gente falar sobre esse assunto que é tenso, é difícil, é um tabu. Olha ela aí. Oi, tudo bom, gente? Boa noite. Olá, Boa noite, Ana, tudo bom? Tudo bom? Seja Tudo bem-vinda. ótimo. Que bom Obrigada, é um ter prazer você estar com você. aqui. Ai, te agradeço, é um prazer estar com você, sim. Que linda de amarelo, olha só que Comemorar o mês, né? Muito bem, isso aí. Pamela, seja muito bem-vinda aqui no canal foquebem.star. É muito bom ter você aqui para trazer esse conteúdo tão interessante. A Marina passando aí, minha querida, minha amiga amada, Cissa, tem muita gente boa entrando aqui para saber quais são, primeiro, o que são, né, alimentos funcionais. Muitas pessoas não sabem. E também saber sobre os benefícios, qual é a atuação dos alimentos funcionais na saúde física, mas também na mental. E eu sei que você vai trazer esse conteúdo para nós, né? Então, quero pedir para você se apresentar aí para os nossos convidados. Diga quem você é, Pamela. Bom, meu nome é Pamela Grazetti, eu sou formada em Gastronomia e Negócios em Alimentação e fiz uma especialização em alimentação funcional e fit, né? Mas eu gosto muito mais da alimentação funcional. Já sempre amei a gastronomia e sempre acreditei muito que o melhor remédio que a gente tem é o que vem da natureza mesmo. E que a gente pode, assim, ter mais saúde sempre, em todos os sentidos, né? Cuidando sempre de dentro para fora. Tanto a parte mental, quanto a parte de alimentação, espiritual, tudo é sempre de dentro para fora. E a gente se nutrindo adequadamente, todas as coisas se alinham interiormente, né? Então, é uma junção de tudo. Você tá falando de uma visão assim holística, né? No todo do ser humano, né? Muito bacana. Muito bacana. Eu penso muito nessa parte, assim, né? E a alimentação funcional, ela me chamou muito a atenção porque existem estudos de alguns alimentos, em específico não são todos, né? Tem alguns que eles priorizaram os estudos e que além de ter a nutrição básica para a gente, eles têm um benefício maior, né? Chegando uns até a curar algumas doenças. Espetáculo, né? Ao nosso alcance. Ao nosso alcance. Antigamente, né, lá na época dos homens das cavernas, né, já era assim, né, tudo, eles procuravam sempre as ervas, as frutas, os índios, né, até hoje os índios usam tudo sempre muitas ervas, as coisas da natureza para se curarem. E aí veio a facilidade dos industrializados,
que quando surgiu, na época, o pessoal falava, é fácil, então eu vou, porque todo mundo na correria, né? Então Uhum. optou muito, e na época era muito caro industrializado, só quem tinha muito dinheiro comprava. Hoje em dia inverteu esses valores, né? Porque as pessoas viram que o fácil não te traz muitos benefícios. O benefício maior é você buscar, não seria o mais difícil, mas ele é um pouquinho mais delicado de você procurar um bom alimento, um alimento orgânico, saber a origem dele, do produtor. Às vezes ele não é orgânico, é só sazonal, mas você ter esse cuidado de saber a origem dele, para você saber o que você está colocando no seu organismo, né? Verdade. Você É, falou uma coisa que é muito interessante, essa pegada histórica, né? Oi, Lois, meu querido, obrigada por você estar aqui. É especial também a sua presença, tá, meu amigo? Meu amigo de é quase isso. 30 anos, gente, tem que mandar um Nossa, que beijo para esse legal! homem, né? A minha É, Nutri que me ajuda tá aqui também. A Nutri Escanhoela, ela que me ajudou a montar esse ah, cardápio. que É, delícia, que ela tá bom. aqui. Boas parcerias, né, Pamela? Boas. Eu tenho, graças Falando a aí Deus. dessa questão histórica, evolutiva da alimentação na nossa vida, né? E sim, os alimentos industrializados, a gente não pode negar que nessa vida enlouquecida, corrida que nós temos, né, é uma mão na roda. Mas Muito. quando deve ser utilizado, é que a gente tem que parar e pensar e avaliar Sim. direitinho, né? Qual é o momento? São alimentos de consumo diário, são alimentos temporários, né? O nível nutricional, o valor nutricional, o valor calórico, a quantidade de substância que a química mesmo que a gente absorve é muito grande, né? Tenho É. certeza disso. Mas mata a nossa curiosidade aqui. O que são alimentos orgânicos, funcionais em si? Os orgânicos, eles são entendidos como funcionais? Como é que é? Define, Tem uma, decifra isso. tem uma listinha, depois eu passo para vocês. Tem uma listinha dos alimentos que são estudados, né? Os estudos começaram, surgiu, esse termo de funcional, ele surgiu no Japão, na década de 80, quando o governo implantou um programa de alimentos para uso específicos da saúde. Então, eles pegaram determinados alimentos e fizeram estudos de como esses alimentos poderiam chegar até a curar as pessoas. Então, ele tem a nutrição básica que a gente precisa, das vitaminas diárias, e tem algo a mais, né? Até são chamados de superalimentos, que normalmente o pessoal chama, né, de superalimentos. Tem muitos que são utilizados para cura de câncer, diabetes, tem tem mais ou menos uns 20 alimentos que são comprovadamente, assim, cientificamente comprovados que fazem essa melhora no nosso organismo, né? Além do que a gente já precisa mesmo da nutrição diária. O próprio nome faz a gente pensar, né, É, na função do alimento no nosso corpo. Ele vai nos ajudar a funcionar de que maneira, né? Eu já fui uma nutricionista funcional quando eu não estava conseguindo controlar o hipotiroidismo, do qual eu sou portadora há 26 anos. Então, há nossa, 26 anos eu tomo um hormônio sintético, porque essa tireoide aqui não quer funcionar. Essa é uma doença existente na minha família. E aí, muito interessante que ela me fez comer alguns alimentos que ajudariam na ativação da tireoide. Então, isso resume, assim, de modo meio grosseiro, né, rápido, o que são os alimentos funcionais. sim, resume sim. Assim, na minha visão, tá? Tudo que vem da natureza, ele é funcional. Que vem ali da terra, que você colhe, né? Eu não digo a parte animal, carne, leite, essas coisas, porque é difícil você achar isso orgânico. Difícil você achar um frango que a galinha cresceu ali naturalmente comendo Naturalmente. coisinhas da terra.
Então, na minha opinião, só o que vem da terra mesmo, ele é funcional. Porque já um remédio para a gente tem tudo, né? A própria cor dos alimentos. Né? Que nem as nutricionistas sempre falam, faça um prato colorido. É porque cada cor tem as suas vitaminas, que é o que a gente precisa diariamente. Não é Né? só para agradar aos olhos, né? Não, também, Porque mas é muito aquilo bom, tem né? O um visual. objetivo. É. Sim, Ô, é muito gente, deixa bonito eu mesmo. fazer aqui. Ô, Pamela, me dá licença. Eu vou ter Toda. que fazer um parêntese. Gente, esta pessoa, esta chefe, tem feito cada shake que eu tenho experimentado maravilhosos, tá? Ela faz cada sopinha. Não, ô, Pamela, fala aí um pouquinho do teu trabalho. Tá. Com o que É, você trabalha para esse pessoal matar a curiosidade aí? tá. Então, eu trabalho com alimentação funcional. E aí eu tenho, né, especialização em fit, low carb. Então, eu faço essas outras dietas e é personalizada se alguém precisa também, mas tudo com alimentos naturais. Eu só não falo que é 100% natural, porque a gente precisa de alguns industrializados, que nem um azeite, um sal, né? Ele é industrializado, então não posso falar que é totalmente natural. Só que eu procuro um azeite puro, um sal, que não é refinado, que nem eu uso muito aquela marca Mãe Terra, que ele é orgânico, ele é seco naturalmente, Ótima um dica. aceto balsâmico. A gente paga mais caro, lógico, né? Mas ele é totalmente puro, não tem aqueles caramelo 4, 3, 2, que é cancerígeno. Então, até outro dia eu gravei um vídeo mostrando, né? Uma pessoa me perguntou como fazer um estrogonofe, assim, tradicional, né? Mas substituir por um creme de leite que não tivesse esse monte de coisas no meio, né? De industrializado. Aí você pode usar aquele creme de leite que a gente bate para chantilly. Ele é Hum. só creme de leite pasteurizado, não tem nenhum outro tipo de aditivo. Então é só a gente aprender a ler um pouquinho de rótulo, que mesmo industrializado a gente passa a consumir um alimento mais Melhor. natural, mais funcional, melhor. Né? São Não, pequenas gente, mas substituições. a Pamela E faz umas marmitas para entrega. Só que tem um grande problema. Esta pessoa mora em São Paulo e eu moro em Petrópolis. E aí eu quero comer a comidinha dela, mas não tem como chegar até mim. Veja bem. mas eu falei que eu vou até você, né? Não falei? Eu vou. Ela Não vai passou vir essa pandemia, cozinhar eu no meu vou. sítio para mim, hein? Opa, sítio ainda, adoro. Aí vou postar aqui para todo mundo ver. Ela Vamos, a cozinha. gente faz um vídeo juntas. Isso, vai Então, ser ótimo. daí eu faço as marmitas assim, o cardápio eu sempre procuro priorizar os alimentos sazonais do mês, por isso que eu não tenho um cardápio fixo. Esse mês de setembro foi atípico, porque eu fiz um cardápio junto com a minha Nutri, com a Jaque, e assim, foram 7 sopas e 7 refeições, né? Para janta, para ser mais leve, e almoço de alimentos sazonais e que estejam voltados a nutrientes que ajudam a aumentar a serotonina, que é o hormônio da felicidade, digamos aí, né? Entenderam agora por que eu convidei Pamela Grazetti, uma chefe de gastronomia, para vir falar aqui no Setembro Amarelo? Porque ela teve a brilhante ideia, preocupação, cuidado de preparar refeições voltadas para a estimulação dos neurotransmissores, muito voltados a específicos para o bem-estar, para as emoções positivas, que é um deles é o neurotransmissor da serotonina, o outro da dopamina, mas tem muitos outros neurotransmissores, Noradrenalina, tem os outros. adrenalina, que são ativados com os ingredientes dos alimentos. Então, esse mês, o mês de setembro, que é o mês destinado à valorização da vida e prevenção do suicídio, é muito importante que todos nós tenhamos conhecimento sobre o fato de que podemos nos alimentar melhor e, através dessa alimentação mais saudável e que vai atuar
no nosso metabolismo, no nosso esquema bioquímico, vai lá no cérebro, onde esses neurotransmissores circulam lá nas sinapses e vai trazer o maior bem-estar. Então, por isso que a Pamela está aqui. Pamela, fala aí mais um pouquinho sobre a atuação desses alimentos nos neurotransmissores, no equilíbrio emocional. É muito importante, assim, a gente saber, né, o que come, principalmente de industrializados. Porque quando você não procura um alimento bom, você coloca dentro de você toxinas. Uhum. Então, muito industrializado, você acaba deixando o teu organismo tóxico. E aí ela tem uma alteração bioquímica, né, nos neurônios, nas células nervosas, em órgãos que às vezes não consegue soltar enzimas adequadas para fazer a digestão e sobrecarrega um outro órgão, um rim ou um fígado. Então, você consumir os alimentos mais naturais e os específicos que têm esses nutrientes, eles vão ajudar bastante a ter essa comunicação, né, no organismo. Uhum. É muito importante, assim, a gente saber o que intoxica o organismo, né? Uma das coisas que as pessoas comem muito e às vezes nem imaginam é o salito ou sal refinado. Isso sobrecarrega o rim demais. Vou mudar isso. Demais mesmo. Tem outros sais, tem o sal do Himalaia, esse que eu Tem. falei, o Mãe Terra. O pessoal fala, mas é caro. Tá, mas compensa você investir numa alimentação, num remédio natural, agora, ou você passar sua velhice gastando tudo que você tem, em vez de poder viajar, passear, curtir a vida tranquilamente, você tem que gastar com remédio. Então, investe Não, eu agora estou numa alimentação convencida melhor. disso. E acho que, olha, todas essas pessoas que estão passando aqui na live também estão compreendendo. Agora, você pode dizer para a gente quais são, assim, pelo menos alguns alimentos que mais ajudam nessa atuação aí dos neurotransmissores? Tá. Deixa eu só que eu fiz uma listinha aqui, que tem um monte. Gente, ela tá com uma colinha, mas é porque eu É, estudei o tô. assunto e tem muita coisa Tem mesmo. muita coisa mesmo. É. Ó, das vitaminas, tá, que ajudam dessa parte, a vitamina B6, o ácido fólico, magnésio, vitamina B1, B12, selênio, ômega 3 e magnésio. Que bacana, que bacana. Então, dos alimentos que, assim, que nem, às vezes a gente fala, o abacate tem magnésio, tá? Mas a gente prioriza os alimentos que são ricos nesses nutrientes. E tem Outros grande alimentos também quantidade. têm grande quantidade. Outros alimentos também têm, mas não é uma quantidade expressiva, a ponto de você comer e realmente sentir diferença. Então, foi selecionado esse mês, né, para o cardápio até, são os alimentos que são ricos nesses nutrientes. Hum, Aí tem o peixe, sardinha e o salmão, amo. as oleaginosas, todas as oleaginosas, Que são o chocolate quê? amargo, Traduz. as nozes, castanha de caju, castanha do Pará, Hum. amêndoa, Grão tem de os bico feijões. entra aí também? Ou Hã? não? O grão Grão de de bico bico? também? Sim, grão de bico entra. A farinha de linhaça, a semente de abóbora, o feijão Uhum. azul, que não sei se tem aí no Rio, tem. Nunca vi. Acho que eu Ele é meio nunca vi. roxinho. Ele é meio roxinho. Sim, tá. Eu até ia colocar ali no cardápio, mas eu não achei, tá em falta. Mas Aí eu eu já coloquei agora sei qual é. o feijão preto. Aí tem beterraba, cenoura, Uhum. hum, milho, lentilhas. A carne vermelha, o ovo também, né? A chia. Chia também é excelente. E ela também é rica em ômega 3, né? A chia e a linhaça triturada, de preferência. Porque às vezes você consome o grãozinho, aí você não mastiga, ele não quebra, porque ele é muito miudinho. Então, ele triturado, o teu organismo vai absorver melhor. Ah, que dica boa. É. Usar farinha de linhaça é melhor. Uhum. A, a Jaque me corrige aí se eu tô falando
alguma coisa divergente. Ajuda aí, gente. Isso daí já. Falando sobre alguns desses alimentos que possuem esses ingredientes com esse teor nutricional, com essa quantidade toda que nós precisamos para ter, então, a ativação desses neurotransmissores da felicidade, digamos assim, eu procurando, estudando esse assunto para a gente poder conversar aqui, eu encontrei uma pesquisa de um psiquiatra, eu estou aqui com o nome dele escritinho, tá? De um psiquiatra que se chama Drew Hansen. Ele fala que ômega 3, magnésio, fibra, zinco, ferro, vitamina C, B1, B9, B12, enfim, uma série desses nutrientes aí conseguiram, dentro da pesquisa que ele fez para a depressão, conseguiu reduzir os quadros de depressão, gente, pasmem, em até 50%. Olha que Então, legal. olha só que interessante a pesquisa do doutor psiquiatra, doutor Drew Hansen, né? Mas Que depois eu ele fala pego. exatamente disso que você está trazendo, a atuação dessas substâncias numa quantidade expressiva para que elas atinjam o nosso cérebro de forma satisfatória e atuam no neurotransmissor. O neurotransmissor, os neurotransmissores, nós temos milhões, tá? Aqui a gente está se referindo a dois: serotonina, dopamina, três, adrenalina, mas tem alguns outros também, ocitocina, tem É. vários outros neurotransmissores que são ativados de várias formas, né? Aqui a Pamela está trazendo dentro da visão dela, que são os alimentos funcionais. E esses neurotransmissores, quando a pessoa entra num sofrimento emocional prolongado, que altera muito o humor dela e ela fica meio para baixo, depressiva, ou então muito depressiva, chegando a pensar no suicídio, é porque esses neurotransmissores são microbolsinhas dentro da fenda sináptica no cérebro, lá nos neurônios, e elas levam, essas microbolsinhas, elas saem de um neurotransmissor para o outro, fazendo essa conexão sináptica, onde a gente tem bem-estar, felicidade, sensações boas, sensações de prazer. Quando a pessoa está muito deprimida, ela tem um decréscimo muito grande na produção dessas microbolsinhas, desses neurotransmissores, e aí ela se sente muito infeliz. Quanto mais infeliz, mais ela vai ter essa dificuldade, menos serão essas transmissões, né? De um neurônio para o outro nesse processo sináptico. Então, entender que a depressão é um fenômeno, um transtorno bioquímico, porque ele passa aqui pelo nosso processo sináptico, é muito importante. E o que isso tem a ver com o suicídio? Tem tudo. Por quê? Porque os quadros de depressão, os transtornos de depressão, são classificados já de muitos e muitos anos como os transtornos de primeira linha dos transtornos mentais. Então, eles vêm no ranking dos transtornos mentais mais comuns. Aqui no Brasil, é um dos transtornos mais encontrado, com mais altos índices. E esses transtornos, dão aí abertura, quando prolongados, sem tratamento, eles dão abertura para que a pessoa tenha pensamentos suicidas, pensamentos de minusvalia, autoestima muito diminuída, o amor próprio, o autovalor, a autoconfiança, todos esses aspectos que compõem uma boa autoestima são muito achatados com a depressão. Por isso que
a grande maioria de pessoas que tentam o suicídio, elas têm um quadro depressivo escondidinho aí atrás desta tentativa de suicídio ou deste problema. O suicídio é um problema de saúde pública que atinge o mundo. A cada 1 hora, mais de 800 mil pessoas se matam. E a cada 20 segundos no mundo, por ano, né? Esses dados estatísticos são feitos baseados no estudo de 1 ano. A cada 20 segundos, uma pessoa pode estar tentando se matar. Pode estar aí do nosso lado agora e a gente não está sabendo. Então, a importância da Pamela estar aqui hoje é para falar que uma alimentação balanceada, uma alimentação bem saudável, ela vai sim contribuir para que você tenha uma saúde física ótima, mas uma saúde mental, cerebral, funcionamento cerebral muito bom. Só que isso não invalida a necessidade de quê, Pamela? De tratamento medicamentoso às vezes. Né? Porque o que acontece, né? Cada pessoa tem um problema, uma deficiência. Acho que no mundo que a gente vive hoje, é difícil alguém estar 100% com o corpo vitaminado ali naturalmente. Sim. Né? A gente passa por estresse, a gente passa por um monte de coisas que também prejudicam, né? Às vezes a gente não sabe lidar com certos problemas e isso influencia também no pensamento negativo. Tudo isso agride o nosso organismo, né? Então, o ideal de tudo é a pessoa procurar um nutricionista, fazer uma avaliação do que ela precisa de vitamina. É um dos pontos. Porque daí vai ser criada uma suplementação, uma dieta específica para aquela pessoa. Né? Às vezes eu falo, vou comer isso. Às vezes o que faz bem para mim não faz para você. Porque cada um tem a sua particularidade. Então, isso é o começo de uma investigação, né? Do porquê da tristeza. Mas não é para dispensar nenhum tipo de remédio, não é para dispensar nenhum tipo de tratamento, fica só com os alimentos. Né? Não é isso. Sim, pode ser que não dê conta de tudo, né? Pode ser que não. Ainda mais hoje em dia, que mesmo o pessoal falando, os produtos orgânicos tal, mas o nosso ar já é poluído. Né? Então, mesmo se você consumindo orgânico, alguma coisinha ali tóxica, você vai colocar para dentro. Absorver. Né? E é importante falar também que o nosso cérebro, a maioria das pessoas não sabem. Eu ganhei um livro que chama O Intestino, Seu Segundo Cérebro. Eu nem imaginava. E é no intestino que todas as vitaminas são absorvidas. Olha, e neles também tem célula nervosa e tem neurotransmissores, igual o nosso cérebro da cabeça. Então, nós temos 2 cérebros. E um tem que se comunicar com o outro. A partir do momento que o seu intestino não se comunica bem, seu corpo não está sendo nutrido adequadamente. A gente tem que pensar no nosso intestino também com muito carinho. Gente, né? Na hora de comer, tem que pensar nisso, hein? Mastigar bem. É esquisito pensar no intestino na hora de comer, mas a gente vai ter que fazer essa ginástica mental, né? E no desenho eles até que são parecidos, né? Aquele monte de minhoquinha lá. De voltinha. Ai, Pamela, ótimo isso. Muito interessante. A serotonina é uma substância que é absorvida lá no intestino, processada lá no intestino. Olha que interessante. Né? Os alimentos, na verdade, eles geram o triptofano, né? E aí gera a serotonina, né? Que é o alimento. Os neurotransmissores, eles são uma substância química produzida pelos neurônios. Aí que nem você falou da comunicação de um neurônio para outro. Às vezes, o organismo da pessoa, até o intestino absorve as vitaminas, tudo, mas tem a deficiência de conseguir fazer essa comunicação. E é aí que entra o antidepressivo. Às vezes as pessoas têm preconceito, mas não é. O antidepressivo ele vai ajudar esses neurotransmissores a se conversarem. Exatamente. Tem muitas pessoas às vezes eles perdem essa função, essa capacidade de conexão, né? De conexão. E a medicação restabelece essa conexão e ela
não necessariamente será para toda a vida, pode ser por Não, 6 meses, por um ano, por 2 anos. E se for também necessário para toda a vida, que seja. que Eu seja. costumo dizer o seguinte, Pamela: antidepressivo, qualquer remédio psicofármaco que vai atuar no cérebro, ele precisa ser tão bem-vindo quanto uma medicação para tireoide que eu tomo há 26 anos, uma medicação para hipertensão que a pessoa toma, né, é melhor do que infartar. As É, medicações existem para isso. E é claro que a gente sabe também que às vezes existe a supermedicação, né? Então você precisa ter consciência sobre isso. Não ficou seguro com uma medicação, você vai procurar uma segunda orientação, mas também não pode ficar trocando de médico sem parar, né? e Você nem de precisa remédio, né? estabelecer confiança, né? E a medicação, a alimentação funcional, pelo que a gente andou conversando e estudando, vê se eu estou errada, ela é coadjuvante no processo de tratamento da depressão. Ela vai atuar ajudando, não necessariamente ela vai resolver a situação. É isso, Pamela? É isso. Existem pessoas que pode até chegar, sim, à cura só com alimentos, né? Uhum. Mas eu acredito muito que uma pessoa, às vezes, que esteja em tratamento avançado e passa a incluir uma alimentação específica, ela consegue até reduzir as dosagens de remédio. E, às vezes, até parar, mas é Uhum. particularidade de cada um. É o acompanhamento de um nutricionista, às vezes de um neuro, às vezes de um gastro, é um conjunto, né? Porque tudo tem que Uhum. funcionar harmoniosamente no organismo. Sim, muito bacana essa visão aí holística, integrando, né, a alimentação. A alimentação, ela tem um paralelo, um simbolismo do afeto, né? Sim. Como é bom comer a macarronada da nona, gente. Por É, quê? Não é só o segredo do molho, é porque é a não. nona, né? É verdade. Lembra a avó, lembra o domingo, lembra a família, Não né? é? Então Não é um é muita prazer, é um conexão prazer. afetiva? É, é muita conexão. Pois é. A Jaque está falando, né? A importância também de acompanhar, ter um acompanhamento multidisciplinar com a ajuda da chefe ainda, né? Muito Porque, bem. que nem eu faço a gastronomia funcional. A pessoa fala, mas o que é a gastronomia funcional? São as técnicas da gastronomia clássica e que Uhum. você tem algumas mudanças nela, que nem tipo de utensílios que você usa. Eu uso panelas de aço cirúrgico, que elas não soltam nenhum tipo de metal na comida. O alumínio, a panela de alumínio, ela é a pior que tem, porque ela ajuda muito a desenvolver o Alzheimer, Ah, o meu excesso de Deus. alumínio. É. Uhum. E, então eu troquei panelas para poder fazer os alimentos. As colheres não uso nada de plástico. As vasilhas que eu coloco os alimentos são livres de bisfenol. Então, é toda essa técnica gastronomia funcional. Juntando com a nutrição funcional, os dois, aí sim é possível, sim, ter uma alimentação, digamos, 80% aí, né? Para chegar mesmo a ter esses níveis de hormônios da felicidade, né? No caso Nossa, mas é da muita felicidade. coisa, oitenta É por muita cento coisa. na Uns oitenta estatística por é cento. muita coisa, é muito legal isso, né? E olha que interessante, para que você mantenha os nutrientes dos alimentos funcionais e que eles realmente atuem no teu corpo, você precisa processá-los, trabalhar com eles em recipientes que não, sei lá, vão danificar Sim, esses nutrientes, né? Muito interessante. é tudo isso. Porque não adianta você comprar um alimento orgânico e cozinhar eles em alta temperatura numa panela de alumínio. Uhum. Não vai ser funcional mais. Né? Ou Tem todo pelo um menos vai cuidado, perder muito da perde funcionalidade muito. do E alimento. outra coisa que as pessoas fazem muito é tirar a casca de todos os alimentos. Não tira a casca dos alimentos. Eu faço tudo ele integral, né? Tem algumas coisas que nem a mandioca, aí não dá para você comer a casca da mandioca. O inhame também a casca é mais dura, mas são poucos alimentos, né? Uhum. E o pessoal, o talo das coisas, o pessoal joga fora que nem talo de cenoura.
pessoa joga fora. Meu, ele é uma delícia refogado, picadinho na salada. Existem mil formas de você comer os talos da cenoura. Tem um Ah, prato nós vamos ter caríssimo. que te perseguir para aprender tudo É, isso. é coisa pra caramba. Eu vivo estudando, né? É direto, porque sempre tem uma nova pesquisa, tem um novo alimento que eles estudaram, uma nova técnica de corte, até técnicas de corte, você rasgar a couve em vez de você picar ela com a faca. São Uhum. várias técnicas que são usadas que, nossa, nem se eu ficasse aqui uma semana falando, ia dar para falar tudo, né? Olha, Então é que bem interessante. Mas o detalhado. pessoal depois pode passar lá no seu canal e aprender tudo Pode, isso. Não é isso? pode, tô enchendo ele de informações ali aos pouquinhos, né? Eu sei, E acompanhar de tá ficando bom. pertinho. Eu conheço a Pamela há pouquíssimo tempo, tá? Mas nós tivemos uma empatia pela outra É muito legal, verdade. né, Pamela? Foi sim. Participamos aí de uma mentoria juntas e nos conhecemos e estamos aí trocando muitas coisas. Está sendo muito rico esse aprendizado. Então, por isso eu chamei a Pamela, porque além dela falar, né, da gente estar falando sobre Setembro Amarelo, eu estou divulgando no meu canal, ela no dela, várias pessoas falando sobre Setembro Amarelo, e nós conversando. A Pamela passou por situações, né, Pamela, difíceis na sua vida Pode falar, e pode falar. que fizeram com que É, ela vestisse essa camisa amarelinha que está aí e quisesse participar desse projeto, dessa campanha do Instituto Foco e Bem-Estar de valorização da vida e prevenção do suicídio, porque é, a Pamela vivenciou o suicídio de pessoa querida, muito próxima dela, e aí ela se enche de energia para vir aqui e falar com a gente sobre os alimentos que podem ajudar a diminuir a depressão e, consequentemente, diminuir as ruminações e as ideações suicidas. Não é isso, Pamela? sim, sim. Obrigada, viu? A gente sabe que lidar com essas situações não é fácil, né? É, Mas pode falar. no meu caso, né, foi meu irmão caçula, né, que há 4 anos e 7 meses atrás ele tirou a vida por depressão, né? Mas não aceitava se alimentar direito, tudo tinha uma série de fatores, né, de outras coisas desde de criança que foram acumulando e ele não aguentou essa dor. Ele avisou muitas vezes que ia fazer, tentou outros meios até conseguir, né? Não aceitava ajuda e era cheio de preconceito contra ajuda, né? Psicológica, psiquiatra, infelizmente. Né? Eu me abandonei por um tempo para tentar ajudar ele, mas a pessoa precisa querer, a pessoa precisa se dar uma chance. Né? Eu fazia de tudo para ele se dar essa chance, porque eu sempre amei viver, independente das coisas que acontecem. O pessoal me vê rindo, brincando, eu sou de abraçar as pessoas, de falar que eu amo, de, sabe, eu sou muito carinhosa, assim. E, não, assim, não me entra na cabeça como uma pessoa pode não gostar de viver. Eu passo por mil coisas, também choro, se eu tô triste, fico aí, choro um tempo e, tipo, falar, agora já me aliviei e vou seguir em Foi. frente, né? Mas não é todo mundo que, né, infelizmente, passa assim. Tive um. Porque, Pamela, isso recai lá naquela questão de que vem sendo falado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal Regional de Psicologia, agora nesse período, em relação ao suicídio, que É, pessoas que suicidam, elas têm por trás do ato de tirar a própria vida um transtorno psiquiátrico já pré-existente, que é, pode ser a depressão, mas pode ser um nível muito alto de ansiedade, pode ser um transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno bipolar, que tem essa oscilação muito grande entre mania, euforia, depressão, né? E aí isso faz com que a pessoa, num dado momento, não consiga encontrar saída por mais que é, outras pessoas apontem, né? O doutor Eduardo falou uma coisa que eu aprendi com ele, que aquilo ficou na minha cabeça,
que o suicídio comporta nele 3 Is. Como é que é? Intolerável, se eu não me engano, insuportável e interminável. São os 3 Is do suicídio, né? É insuportável porque é muito sofrimento. Depois, acho que é inevitável, intolerável e interminável. Ele é intolerável porque realmente é algo que dói muito, né? Então é importante a gente diminuir o nosso julgamento em relação às pessoas. É interminável porque a pessoa acredita que nada do que possa ser feito possa de fato ajudar a acabar com aquele sofrimento, a não ser morrer, né? As pessoas que cometem suicídio, elas não querem morrer. Elas Não, querem se livrar da dor a emocional. dor. Eu sinto muito pelo seu irmão, né? Foi uma pena. Eu tive um namorado na juventude, eu tinha lá meus 23 anos, talvez isso. Ele regulava a idade comigo. Ele era uma pessoa, Pamela, que assim, com um sorriso tão largo. Sabe aquela dentição linda, branca? Meus dentes são amarelados, mas o dele não. O dele era assim, dessa cor, Nossa, é difícil. sabe? Com os olhinhos muito, muito verdes. Um menino assim, um rapaz super alegre, boa gente, estava servindo o quartel. Então ele era um pouquinho mais novo que eu. E aí a gente namorou por alguns tempos, aquele namorico de juventude, nada sério, né? Passado um tempo, não tivemos mais nada um com o outro, nós tínhamos um amigo em comum, que é o Lois, de São Paulo, que passou aqui na nossa live aqui. E aí um belo dia eu já estava morando em Petrópolis, fazendo a faculdade aqui, então me mudei para cá, numa kitnet aí, para eu conseguir conciliar trabalho e faculdade. E um belo dia bate na minha porta a alta hora da noite, depois de meia-noite. Falei, meu Deus, e agora? Quem é? Atendo, não atendo? Era esse meu amigo, Lois, assim, mal. E ele me deu a notícia que esse meu ex-namorado, então, havia suicidado. E de uma maneira, assim, que surpreendeu muito a todos nós, porque ele, contrariamente ao seu irmão, ele não falava, ele não dava pistas disso, né? E isso deixou os pais, assim, inconsoláveis mesmo. Ele esperou os pais saírem para irem ao mercado. Quando os pais chegaram, ele estava enforcado no pé de abacate. Então, você imagina aquela cena. Quando nós soubemos, ele já havia sido sepultado, né? Mas eu não me esqueço disso, porque é muito triste para a gente que passa, né? A gente que está próximo de alguma maneira, viver uma situação como essa. Mas é muito triste saber que pessoas por aí tiram a própria vida porque estão em profundo sofrimento. E às vezes quem está do lado não fica sabendo, né? Então, gente, se alimentar melhor, ter essa preocupação com a nossa alimentação, é sim uma estratégia para ajudar a melhorar o humor, equilibrar as emoções e também prevenir o suicídio. Olha, e ajuda muito, viu? Porque esses dias eu trabalhei tanto que eu tive até um pico de estresse aí que eu fiquei meio malzinha, que eu te falei semana passada, né? Falou, Aí eu fiz uns exames, o meu cortisol estava alto, né? Então eu estava realmente não dormindo direito, tudo. Aí eu falei, bom, já comecei o mês, tudo, então vou fazer os shakes e vou malhar, porque você 10 minutos por dia, 10 minutos que você faz de polichinelo ou pular corda ou qualquer coisa, já dá uma acelerada que dá uma energia. Aí eu comecei a fazer exercício e tomando shakes que eu posto aí, né? Que são deliciosos. Fazendo vontade aí, pessoal. Aí tomava o shake e eu falava, nossa, eu tô com energia diferente. No mesmo dia você sente na mesma hora. Gente, testa.
A Você banana lembra aquele dia que principalmente. eu fiz o shake e te mandei um vídeo? Ai, ficou tão fofo o vídeo, pena que você não deixou eu postar. Gente, eu tava de camisola, com os cabelos desgrenhados. Então não Ah, podia, né? Fiz um negócio de amiga para amiga, entendeu? E é porque eu fiz um shake, eu comprei os produtos, né? E eu fiz um shake e eu adorei, porque fica levinho. E eu não sou fica. muito dada a leite. Eu tenho uma intolerânciazinha ao leite, Uhum. mas ficou uma delícia, né? Você pode Agora, fazer com leite ah, de aveia. Você põe mais aveia, mais água ou água de coco. Não tem problema. boa! Tem lá no seu site, no seu Instagram, aí, receitas com água de coco? Os próximos shakes vai ter água de coco, não vai ter leite. Pode fazer com leite de coco, que eu vou postar uma receita com leite de coco caseiro. E o leite de inhame entra nessa também? Ou não dá para Entra fazer também. shake? Pode. Dá sim. Leite de Eu inhame, acho que eu leite vou de arroz. experimentar o leite de inhame. Nossa, de inhame então vai ficar perfeito, não é, Jaque? Escreve aí. Que o Ah, inhame ele é um dos superalimentos, ele é curativo. Ele é muito usado para tratamento de câncer, né? Ele é um dos tops, do alimento super top. olha, olha. É. Pamela, a gente infelizmente tem Ah, não somente acredito, já? 8 minutinhos e eu Não quero aí acredito. deixar livre para você falar sobre o que você achar que deve falar nessa nossa live do bem. Olha só, a Mas tudo sua bem. nutria aí, a Jaque falou aqui, ó. Inhame auxilia na imunidade. Olha, eu vou Sim. ser uma pessoa que vai adorar leite de inhame, então. Meu caldinho de Mas inhame com músculo ficou maravilhoso. Até postaram aí, uma das clientes postou é, no, no Insta dela. E marcou que eu. delícia. É. Então, o tempo é seu. Eu já quero Tá. agradecer a você aí pela sua doação, pela sua dedicação, boa vontade, parceria comigo, por você estar compartilhando seu conhecimento tão rico, que pode ajudar milhares de pessoas, né? A conseguirem se ver livres da depressão. Muitíssimo obrigada. E quero que você deixe aí também o seu Instagram para as pessoas poderem ver isso tudo de bom que você faz. Tá. Bom, quero agradecer a todos que participou, principalmente você, né, que me deu essa oportunidade quando eu falei para você, vamos fazer um projeto junto, tal. Eu tô nesse projeto. Você super topou, que eu te falei, ai, Deus tocou no meu coração de falar com você, não sei porquê, É mas eu tenho muito que falar, bom, né? né? E assim, esse projeto é uma homenagem sim ao meu irmão, que eu gostaria que ele tivesse visto, né? Tudo isso, e na época eu não tinha esse conhecimento. Então eu falei, eu quero mostrar para o mundo, se possível, que pequenas mudanças no seu dia a dia, você pode viver feliz, você pode viver melhor, né? Começando, os que a gente falei, sempre de dentro para fora, né? Às vezes a gente fala, vou melhorar isso aqui no meu corpo. Gente, não é isso. É dentro que tem que estar bem. Corpo, mente, alma, coração. Isso tudo alinhado dentro, o externo fica lindo, fica extraordinário, né? E infelizmente, quando a pessoa está no quadro de depressão, ela não enxerga a luz em nada, ela vê tudo cinza. Nem no alimento as pessoas vê as cores, né? Então, eu procurei colorir mais meu pratinho esse mês, tudo, para incentivar mesmo as pessoas a comer melhor, a se dar uma chance. Eu fiquei muito feliz que tem muita gente me procurando, que depois que eu passei essas informações, me falaram, olha, você me deu uma outra visão de vida que eu nem sabia. Eu tinha preconceito disso. Se você, não sei, de repente, às vezes você vai no psicólogo, teve uma que me falou que foi no psicólogo e não foi com a cara do psicólogo. Eu falei, mas isso é normal, às vezes a gente não consegue fazer amizade com todo mundo porque não bateu energia e tá tudo certo, procura outro. Não é porque você não se deu com um que você não vai se dar com outros. Existem técnicas de coach, existe Theta Healing, existe diversos meios, diversas Abordagens, técnicas, né? possibilidades, E né? abordagens que vale muito a pena a gente testar e ver o que a gente se enquadra melhor, né? Uhum. Você tem que se sentir bem com a situação e não tenha vergonha de expor seus sentimentos, né? Não é lógico que a gente não vai sair falando pro mundo, mas tem aquelas pessoas que você vai sentir a confiança de conversar.
A gente tem que falar, as pessoas não têm hábito de falar. Quando você fala, você tem ajuda. Se eu parar para contar minha história, o que aparece de pessoas para me ajudar que eu nem conheço, né? Assim, que nem a gente se conhece pela internet, a gente não se conhece pessoalmente. Olha a grande ajuda que você está me dando, realizando um sonho E meu outra, a também, gente se né? conhece há 1 mês e meio, Há um mês. né? Então, Então, muitíssimo grata por você às vezes a trazer gente tanto fala, conhecimento. ai, também. Às vezes a gente fala, meu, ninguém vai me ajudar. Deus coloca no caminho da gente pessoas de onde você não imagina. Quando você se dá a chance, você fala, eu quero me dar uma chance, eu preciso de ajuda. Só pelo fato de você se aceitar ajudar, o universo fala, tó. E as coisas começam a acontecer. Em todos os sentidos, gente. Todos os sentidos. É o que eu passo para você. Eu sou testemunha disso. Se alguém, ó, meu Instagram é @Pamela Grazete. Vocês podem me chamar lá à vontade. Eu deixo o número do Zap, eu chamo pelo Zap, a gente conversa. Eu estou disponível mesmo para ajudar as pessoas a enxergar a vida de uma forma colorida em todos os sentidos que for possível. O que eu não tiver conhecimento, tem muitos profissionais que têm parceria comigo e que eu posso indicar que são pessoas de minha confiança, pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro sem julgar, né? Que isso é muito importante também. Ô, E Pamela, oi. o seu Instagram tem underline, ponto, alguma coisa ou não? É @Pamela com ele só, underline Grazete. Grazzetti. Tá aqui fixado para o pessoal pegar nesse finalzinho aí. Isso. Temos 2 minutinhos e eu Ah, quero gente, dizer para obrigada. você que eu amei. Eu Eu estou também amei amando muito. te conhecer. Você é uma pessoa muito sensível e não é à toa que você está no caminho da alimentação, que Sim. é um instrumento, né, da afetividade, da troca afetiva. E eu tenho certeza, Pamela, que seu irmão, aonde ele estiver, ele está muito orgulhoso da Eu sei. pessoa que você é e do trabalho que você está fazendo e de você estar aí vestindo amarelo para mostrar que vale a pena viver. Vale. Então, fale sobre o seu sofrimento, procure socorro, pode entrar em contato pelo meu direct ou então lá na minha bio tem o link do meu site e tem uma área de contato, tem o meu WhatsApp. Entra em contato comigo, eu estou à disposição para te ouvir falar. Um beijo, muito Beijo a obrigada todos, por gente. todos vocês. Pamela, sinta-se abraçada por mim, Ah, tá bom? aqui, ó. Tá precisando, né? Beijo, Essa pandemia, a gente tá precisando de abraço. todos nós. Um Sim. beijo, gente. Beijo, ficam E com até Deus, dia gente. 17. Até.